Olá, boa noite. Boa noite. Quarta-feira é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo decidiram hoje que servidor público militar transferido pode ingressar em universidade pública na falta de universidade privada similar à de origem. Repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E a decisão sobre esse tema aqui no STF foi por maioria. Os ministros julgaram um recurso apresentado pela Universidade Federal de Rio Grande, um município que fica no Rio Grande do Sul. A instituição, ela questionou uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que garantiu que um servidor público militar pudesse continuar os estudos na universidade pública. Esse servidor, ele morava no Rio de Janeiro e foi transferido então para esse município. Lá, no Rio de Janeiro, ele cursava o curso de Direito em uma universidade particular. E no município de Rio Grande não tinha então uma universidade igual, uma universidade privada com esse curso, e por isso o tribunal permitiu que ele continuasse os estudos na universidade pública. Esse recurso aqui no Supremo tem repercussão geral reconhecida, o que quer dizer que a decisão de hoje deve ser adotada no julgamento de processos semelhantes nas instâncias inferiores. Mais de 70 processos estavam aguardando essa decisão, que vale também para os dependentes dos servidores públicos, civis e militares. Vamos ver a reportagem. Na primeira sessão, presidida pelo novo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, os colegas Edson Fachin e Alexandre de Moraes desejaram êxito na gestão nos próximos 2 anos. Nesta primeira oportunidade que tenho sob a presidência de Vossa Excelência nesse colegiado, reiterar os sinceros cumprimentos a Vossa Excelência e almejar e tenha pleno êxito no desenvolvimento de seus afazeres e de suas funções, com muita fé constitucional e muita força institucional. Como é a minha primeira manifestação, cumprimentar novamente o ministro Dias Toffoli pela assunção da presidência, reafirmando aqui minha certeza absoluta no sucesso da sua gestão, ministro. Já na pauta da sessão, o ministro Edson Fachin, relator de um recurso, disse que não há ilegalidade na matrícula em universidade pública caso o local de transferência do servidor público não tenha faculdade privada igual a que ele estudava. Destacou que essa é uma exceção e vale para situações de transferência obrigatória. Impedir a matrícula do servidor ou de seus dependentes em caso de transferência compulsória de ofício, quando inexistir instituição congênere no município, possivelmente implicaria o trancamento do curso, sua desistência. Os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Celso de Mello seguiram o relator. Afastar o servidor do seu direito à educação também, aqui a educação do curso superior, não se pode impedir que ele tenha direito a essa transferência numa instituição não congênere, por ausência da instituição congênere, porque é uma excepcionalidade. É constitucional a transferência do servidor militar removido ex officio de universidade privada para universidade pública, na hipótese de inexistir instituição de ensino superior congênere no local da sua nova lotação. Não ofende a Constituição Federal a previsão legal, no caso o artigo indicado, que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a ele e a filhos, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. Nós temos uma situação que, de fato, não foi ferida, pelo contrário, como disse agora a ministra Rosa, e já tinha sido observado, o ministro Brito chegou até a chamar a atenção de que essa situação se colocaria. E tal solução confere sentido, atribui concreção e torna efetivo o direito fundamental à educação, que a todos assiste de modo difuso.
E o ministro Ricardo Lewandowski, ele também falou que nesses casos de transferência obrigatória deve ser assegurada a matrícula desses servidores, mas chamou a atenção de que alguns cursos podem não ter a capacidade de receber os novos alunos. É preciso, talvez, antever que no futuro nós nos deparemos com alguma situação em que essa transferência se mostre impossível. Por exemplo, no caso de uma faculdade de medicina pública, onde as vagas são restritas, onde não é possível, como num curso de direito. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Considerado o livre acesso preconizado ao ensino superior no artigo 206 da Constituição Federal, essa vinculação, obstaculizando que a simples determinação de transferência conduza a matrícula daquele que fez vestibular para uma universidade privada, numa universidade pública. O último a votar, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também compartilhou da preocupação do ministro Ricardo Lewandowski e, por outro lado, lembrou que há cursos com déficit de alunos. Por outro lado, é importante lembrar que outros cursos, ao longo do tempo, oferecidos por universidades públicas, há desistências. E as vagas ficam abertas. E a estrutura está lá, o professor está sendo pago, a estrutura física do ambiente para as aulas está lá, os servidores e funcionários estão lá, e o limite de vaga, ele não está completo porque ao longo do curso houve desistência. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto, está aqui, tem outras informações da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. Depois do intervalo, os ministros ainda julgaram uma ADI e um recurso, né? Exatamente, uma sessão bastante produtiva hoje, com 3 resultados. Uma ação direta de inconstitucionalidade que estava na pauta de julgamentos da pauta dirigida dessa quarta-feira, acabou sendo julgada procedente pelos ministros na tarde de hoje, entendendo que uma lei de 2008 do estado do Tocantins, que tratava de a possibilidade de intervenção e supressão de vegetação em áreas de proteção ambiental, fere a Constituição no sentido de que a competência para legislar sobre esse assunto deveria ser da União e quando o Estado legislou, teria extrapolado essa competência, havendo, portanto, uma usurpação da competência da União para legislar sobre este tema. Um julgamento que foi até bastante rápido, os ministros acabaram decidindo pela procedência dessa ação direta de inconstitucionalidade. E logo em seguida, o ministro Dias Toffoli, presidente, nessa primeira sessão em que o presidente Dias Toffoli acabou assumindo, ele começou a chamar algumas listas, recursos que haviam em listas dos ministros e que já estavam divulgadas na pauta dirigida, acabou chamando um agravo regimental, um recurso e uma ação rescisória da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Ricardo Lewandowski, ao receber a ação rescisória, entendeu que não era o caso de cabimento desse tipo de ação, mas sim de uma ação anulatória, que pretendia anular um acordo feito o estado do Tocantins e o estado da Bahia, que teria sido homologado pelo ministro Luiz Fux em 2013 e que tratava de demarcação de territórios. Essa ação rescisória foi proposta com o objetivo de anular esse acordo. E para o ministro Ricardo Lewandowski, que aplicou o entendimento e o código da época, que era o Código de Processo Civil de 1973, entendeu que a ação que deveria ser cabível para anular esse acordo homologado deveria ser uma ação anulatória e não uma ação rescisória e indeferiu o processamento, determinando seu arquivamento. Contra essa decisão, veio o recurso que foi julgado hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal e que, por maioria, acabou seguindo o mesmo entendimento do relator ministro Ricardo Lewandowski. Não cabe rescisória, é cabível anulatória e, nesse caso, o julgamento, a ação deve ser arquivada. O ministro Edson Fachin foi o primeiro a abrir divergência. Para ele, deveria ser conhecida, na verdade, deveria dar processamento a essa ação para que o plenário pudesse decidir sobre as condições da ação. Se quem propôs essa ação rescisória poderia fazê-lo, um dos pontos levantados pelo ministro Alexandre de Moraes, e mesmo se decidisse, o Supremo poderia analisar o mérito dessa ação rescisória. Mas ficou vencido, junto com o ministro Marco Aurélio, que seguiu a sua divergência, e também o ministro Dias Toffoli, presidente, que acabou seguindo o mesmo entendimento. Então, por maioria, mantiveram a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, arquivada essa ação rescisória. Obrigado, Karina. Obrigada, até amanhã. Eu que agradeço, até amanhã.